professor Thiago e a aula de hoje é a aula 9 da frente B de língua portuguesa. A gente continua falando sobre figuras de linguagem. E hoje a gente vai falar especificamente sobre as figuras de sintaxe ou figuras de construção, beleza? Bom, como o próprio nome sugere, essas figuras baseiam-se em construções sintáticas atípicas, ou seja, que não são tão comuns. E a gente começa justamente falando pela silepse ou concordância ideológica. Antes da gente ler propriamente a definição de silepse, eu vou pedir que vocês observem comigo logo esse primeiro exemplo, que eu vou sublinhar em amarelo, ó, tá? Amarelo não vai dar para perceber. Vou sublinhar em vermelho mesmo. Ó. Os brasileiros somos hábeis negociadores. Eu acho que a concordância aqui chama atenção, por quê? Porque ela é inusual. A princípio, nos parece que essa concordância, inclusive, ela está errada, inadequada, de acordo com aquilo que prevê a gramática normativa. E, de fato, gente, ó, o sujeito dessa oração é os brasileiros, não é isso? Esse sujeito, ele corresponde à terceira pessoa do discurso, né? A gente poderia substituir aqui por eles, não é isso? No entanto, o verbo aqui, somos, ele está concordando com a primeira pessoa do plural, ou seja, o verbo não concorda diretamente com a terceira pessoa do discurso. Agora, o que ocorre aqui é o que a gente chama de silepse ou concordância ideológica. O que acontece? O verbo concorda não com os elementos explícitos da construção em si, da frase em si, mas concorda com uma ideia subjacente. O que é uma ideia subjacente? É uma ideia implícita. A ideia aqui, gente, é de que o autor também é brasileiro e que, portanto, ele também se enquadra nesse grupo. Ou seja, os brasileiros somos porque o autor também se enquadra nesse grupo, portanto, deixa de haver aí, portanto, uma terceira pessoa e passa a haver uma primeira pessoa. Esse tipo de concordância não é comum, é um tipo especial de concordância, mas é um tipo possível de concordância que a gente chama de silepse, ok? Beleza? Então, vejam só, trata-se de um tipo incomum de concordância, mas aceito pela gramática normativa. Ocorre quando os termos de uma oração não concordam entre si, mas sim com uma ideia subjacente, algo não explícito. Beleza? Bom, além de definir o que é silepse, a gente precisa entender que existem alguns tipos de silepse, beleza? Por que aqui existe um tipo de silepse que a gente chama de silepse de pessoa? Porque aqui existe uma alteração na pessoa gramatical no momento da concordância, tá? Então, eu tenho a terceira pessoa, beleza? Que passa a ser uma primeira pessoa justamente por conta dessa ideia subjacente, a ideia de que o autor também é brasileiro e que, portanto, ele se enquadra nesse grupo, beleza? Um outro tipo de silepse é a silepse de número, que ocorre justamente quando há uma mudança do singular para o plural ou o contrário. Vejam ali. Gente, por favor, abram a apostila. Bom, o substantivo gente, utilizado aqui como vocativo, né, ele é singular. Mas quando nós utilizamos esse substantivo gente, nós estamos nos dirigindo a algo que é plural, a coletividade, ao conjunto de elementos de um determinado grupo, não é isso? Portanto, vejam o que acontece aqui com a concordância. Gente, por favor, abram a apostila. Esse abram aqui, ó, é um verbo conjugado no plural, não é isso? Beleza? Portanto, ele deveria concordar com o sujeito também no plural, mas gente é um substantivo que está no singular. Essa concordância é possível, portanto, ou apenas porque existe essa possibilidade de concordância ideológica, né? Concorda-se, portanto, com a ideia subjacente aqui, que é a ideia de que gente, embora seja uma palavra singular, indica algo que é, na verdade, plural. Tá bom? Beleza? Então, isso é uma silepse de número. Tá ali. Vamos para um outro tipo de silepse. Terceiro tipo de silepse é a silepse de gênero, quando há uma mudança do masculino para o feminino ou do feminino para o masculino. Vejam esse exemplo. Vossa Excelência é justo. Bom, gente, a expressão Vossa Excelência é o que a gente chama de pronome de tratamento, tá? Esse pronome de tratamento aqui, ele é algo feminino, ó. Vossa Excelência. Não é isso? No entanto, esse pronome de tratamento, ele também designa seres, pessoas do sexo masculino, né? Então, suponhamos aqui, gente,
que esse pronome de tratamento ele designa, num contexto concreto de interação verbal, um juiz, um deputado, um ministro, enfim. Ele está designando alguém, né, que corresponde, pertence aí ao gênero masculino, não é isso? Portanto, o que acontece? Essa concordância aqui, ó, justo, opa, essa concordância justo, né, o adjetivo justo aqui, que se refere a Vossa Excelência, tá? Ele concorda não com a expressão Vossa Excelência em si, mas com uma ideia subjacente, uma ideia implícita. Beleza? Então, 3 tipos de concordância, de pessoa, de gênero e de número. Beleza? Vamos continuando lá. Essa figura de linguagem, chamada elipse, essa figura de sintaxe ou construção, é muito importante, principalmente para construir aquilo que a gente chama de coesão textual. Coesão textual é a propriedade do texto que tem todas as suas partes interligadas. Um texto, ele não é uma sequência, um emaranhado de frases soltas, não é isso? As várias partes que compõem um texto mantêm entre si uma relação de dependência, e a essa relação de dependência entre as partes do texto, a gente dá o nome de coesão, e a elipse é um instrumento da construção da coesão textual. Tá? Então vejam lá, começando pela definição, importante recurso de concordância que consiste em subtrair do enunciado um termo que fica subentendido pelo contexto. Vejam lá, gente, a gente já usa elipse no dia a dia. A Federal ainda não divulgou o calendário de provas deste ano. Ó, gente, federal aqui é adjetivo, não é isso? Que pode se referir tanto a algo masculino quanto a algo feminino. Tá? É a Polícia Federal, a Universidade Federal. Tá? No caso, ó, o artigo A, ele está concordando com algo que está implícito aqui. Ó. Beleza? Ele está concordando com a ideia subjacente, com uma ideia que é esclarecida pelo contexto, que fica evidente pelo contexto, mas que não está presente ali na frase. Vejam só, a Universidade Federal do Paraná não divulgou o calendário de provas. Portanto, esse artigo feminino A está concordando com um termo que está subentendido ali, ó, Universidade Federal do Paraná. A esse tipo, né, de recurso, nós damos o nome de elipse. Tudo bem? Importante, a gente já falou sobre isso, mas vamos retomar. A omissão de um termo é um instrumento de coesão textual. Vejam só, Paulo prepara um novo espetáculo. Paulo deve sair em turnê ainda este ano. Eu não preciso repetir Paulo aqui, né? Por quê? Porque Paulo, que é sujeito também aqui desse verbo, né, deve, presente já num outro período, tá? Fica subentendido pelo contexto, fica em elipse, portanto. Beleza? Tem um tipo especial de elipse que a gente chama de zeugma. Tá? É a omissão de um termo anteriormente citado. Em alguns casos, a omissão é assinalada por uma vírgula. Ó. Eduardo é São Paulino, o avô santista. Perceba que aqui a gente tem um tipo de construção que a gente chama de construção paralela ou paralelismo. Tá? Ó, fulano é tal coisa, ciclano é outra coisa. Então, perceba que eu tenho a mesma estrutura. Vejam lá, ó, sujeito, verbo e o que eu tenho aqui? Predicativo, não é isso? Já que é um verbo de ligação. Tá? Agora, veja só, sujeito, deveria haver aqui o verbo e o predicativo, característica, um adjetivo que se atribui aqui ao sujeito, não é isso? No entanto, para não repetir esse verbo nessas construções paralelas, o que eu faço? Eu coloco aqui uma vírgula e a esse tipo especial, né, de elipse a gente dá o nome de zeugma, portanto. Tá bom? Beleza? Vamos continuando? Na sequência, uma outra figura de construção importante é o hipérbato. O hipérbato nada mais é do que uma inversão sintática. Sempre que uma oração aparece de alguma forma diferente daquilo que a gente chama de ordem direta ou ordem canônica, a gente tem o hipérbato. Bom, o que seria a ordem direta ou ordem canônica? A ordem direta ou canônica, ela corresponde à estrutura da maior parte das construções sintáticas que nós utilizamos no dia a dia. Tá? A ordem direta ela consiste de sujeito, verbo e complementos. Sempre que a gente mexe nessa estrutura, a gente tem o hipérbato, ok? Um exemplo bastante claro de uso do hipérbato são os primeiros versos da letra do hino nacional. Vejam lá, ouviram do Ipiranga, as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Muita gente tem dificuldade para entender, né, o sentido desses primeiros versos, porque o hipérbato ele complica um pouquinho, às vezes, a vida da gente mesmo. A gente está lendo um poema, né, um poema numa estrofe mais longa, 6, 8 versos,
E às vezes ali no interior da estrofe há hipérbatos e a gente precisa ficar ali pensando para reconstruir as orações, né? É mais ou menos o que acontece aqui, tá? Então vejam só, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico retumbante. Se a gente fosse colocar esses dois primeiros versos do hino em ordem direta, ficaria assim, ó. As margens plácidas, ó, a gente começaria por aqui, né? As margens plácidas do Ipiranga, tá? Ouviram, trecho 3, ixi, tá feia a letra, né, gente? O brado retumbante de um povo heróico. Beleza? Então, em ordem direta, os dois primeiros versos do hino ficariam da seguinte forma. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Ó. As margens plácidas do Ipiranga funcionaria como sujeito. Não é isso? Ó, o núcleo seria margens. Né? As margens calmas do rio Ipiranga ouviram o brado retumbante, quer dizer, o grito sonoro de um povo heróico. Portanto, né, a referência aqui é ao grito da independência, né? A independência lá de 7 de setembro de 1822. Beleza? Então isso é o que a gente chama de hipérbato ou inversão sintática. Em ordem direta, as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Na sequência, gente, a assonância. Esse é um recurso poético, né? Ele é muito utilizado aí em poemas, letras de canção, sempre que a gente quer ressaltar os aspectos de sonoridade do verso ou trabalhar com os aspectos materiais do signo linguístico, né? Trabalhar com as questões aí referentes ao significante. É bem fácil identificar o que é uma assonância. Assonância nada mais é do que a repetição proposital de vogais, tá? Vejam lá essa letra do Djavan, essa desmesura de paixão, é loucura do coração, minha foz do Iguaçu, Polo Sul, meu azul, luz do sentimento nu. Então vejam lá, gente, ó, foz do Iguaçu, Polo Sul, meu azul, luz do sentimento nu. Essa repetição aqui de vogais, ela é proposital e ela cria um efeito de sonoridade do texto. Explora-se aqui a sonoridade do texto, tá? Isso é o que a gente chama de assonância. Só queria chamar a atenção de vocês aqui para um outro aspecto, que é o seguinte, ó, Iguaçu não tem acento, tá? Por que Iguaçu não tem acento? Porque não se acentuam as palavras oxítonas terminadas em U, tá? Embora o pessoal aí normalmente coloque um acento aqui, não há esse acento. Da mesma forma, gente, não se acentua a palavra nu, porque os monossílabos em U, eles também não são acentuados. Acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em A, E, O. Beleza? Joia? Então, assonância, repetição de vogais. Aí, na sequência, a aliteração é repetição de consoantes, tá? Veja aqui um trecho de um poema do Manuel Bandeira, Canção do Vento e da Minha Vida. Ó. O vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores, e a minha vida ficava cada vez mais cheia de frutos, de flores e de folhas. Percebam a repetição de certas consoantes aqui, que representam certos fonemas, certos sons, não é isso? Essa repetição, gente, ela é proposital, ok? A repetição de Vs, de Fs e também, gente, a repetição de Ss aqui, ó. Flores, frutos, folhas. São todos sons sibilantes, não é isso? São todos sons semelhantes. E tem uma coisa aqui também, um aspecto interessante dessa aliteração, que é porque tenta-se construir, a partir da repetição desses sons, uma espécie de onomatopeia do vento, uma espécie de reconstrução do som do vento. O vento varria as flores, folhas, enfim, essa exploração desses sons representa uma tentativa de reconstruir o som do vento. Beleza? Vamos lá? Próxima. A onomatopeia é uma tentativa de reproduzir sons ou ruídos. Ela é muito utilizada em narrativas ou ainda nas histórias em quadrinhos e por uma razão bastante simples. Não se dispõe do recurso da reprodução dos sons ali propriamente. A gente tenta representar os sons através dos instrumentos da ortografia, né? A gente tenta reproduzir graficamente esses sons. E aí entra o papel da onomatopeia, tá? Vejam ali, por exemplo, um quadrinho do Batman, né? A gente tem ali a Batgirl, né? Dando um chute a alguém para reproduzir o som dessa pancada, né? Utiliza-se ali algo como bong, tá? Existem vários outros exemplos
que a gente poderia utilizar aqui, né? As histórias em quadrinhos são muito ricas nesse sentido, tá bom? Então, onomatopeia é uma tentativa de reproduzir graficamente sons ou ruídos. E o que seriam palavras onomatopeicas? Gente, são palavras formadas a partir de onomatopeias. São palavras, formadas a partir de onomatopeias, ou seja, formam-se a partir da tentativa de reproduzir sons ou ruídos. Trouxe 2 exemplos. Os pássaros piavam. Por que os pássaros piam? Vem de piar, de pio, imitar o pássaro, piu-piu, enfim, não é isso? Então, essa imitação que se faz do gorjeio das aves, ela acabou criando uma palavra, que a gente chama de palavra onomatopaica. O verbo miar vem de miau, que normalmente é o som que a gente utiliza para imitar os gatinhos. Beleza? Joia? O que é um pleonasmo, gente? Agora a gente vai trabalhar principalmente com as figuras de ideias. O pleonasmo ele ocorre quando há uma repetição e ela é significativa proposital. O pessoal acha que todo pleonasmo é um vício de linguagem, mas não é bem assim. A repetição ela é bem-vinda quando ela é sugestiva, quando ela é carregada de significado. Trouxe ali alguns exemplos, vi com os meus próprios olhos. Não dá para ver com algo que não sejam os olhos. No entanto, quando você utiliza a expressão vi com meus próprios olhos, você está querendo dizer, olha, eu sou testemunho ocular, eu não sei disso aí por segunda mão, não é alguém que me contou, eu mesmo vi. Então, quando o pleonasmo ele é significativo, ele é um recurso de linguagem, ele não é um vício de linguagem. A gente vai falar daqui a pouco sobre o pleonasmo vicioso ou redundância, aí sim a gente tem um problema. Nesse caso, ele é significativo. Chorei muitas lágrimas por ela. Aqui, gente, não dá para chorar algo que não sejam lágrimas, beleza? Mas dizer chorei muitas lágrimas é uma maneira de enfatizar, de intensificar o sentido do verbo chorar. Essa construção é legítima, portanto, Agora, vamos lá, importante, não se pode confundir o pleonasmo, que é uma figura de linguagem, que é um recurso expressivo, com a redundância ou pleonasmo vicioso, descer para baixo. Isso aqui não é significativo, é só uma repetição, encarar de frente, não dá para encarar de outra forma, Encarar significa mostrar a cara, mostrar o rosto, Elo de ligação, o elo só liga, Comparecer pessoalmente, não dá para comparecer de outra forma que não seja pessoalmente, etc. Então lembre, gente, é importante diferenciar. Pleonasmo é uma figura de linguagem, É um recurso expressivo absolutamente legítimo. O problema é quando ele é vicioso, a redundância. Aí sim a gente tem um problema de construção, um vício de linguagem, beleza? Dando sequência aí às figuras de pensamento ou ideias, é importante a gente falar da antítese e de um tipo específico de antítese que é o paradoxo, ok? Bom, o que é antítese? É uma figura de linguagem formada por antônimos, por palavras de sentido contrário, Eu trouxe aqui para vocês um exemplo que é uma letra do Nelson Motta para uma música do Lulu Santos chamada Certas Coisas. Não existiria som se não houvesse o silêncio. A relação entre som e silêncio é uma relação de antonímia. São palavras que têm um sentido oposto nesse contexto. Luz e escuridão, noite e dia, beleza? E não e sim. Aqui destaca-se a relação que existe entre algo e o seu oposto. Não haveria som se não houvesse silêncio, enfim. Essa figura antítese foi muito empregada ao longo de um período literário que a gente conhece por barroco. Lembrem lá que o barroco surge num período em que havia uma visão de mundo realmente marcada por 2 polos opostos. De um lado, o antropocentrismo do Renascimento, já algo decadente naquele momento, e de um outro lado, o teocentrismo medieval reacionado pelo movimento da Contra-Reforma, beleza? Bom, e o que é paradoxo? O paradoxo ele não é formado basicamente por palavras de sentido contrário, mas sim por ideias irreconciliáveis. Dê uma olhadinha aqui nessa primeira estrofe de um poema de Camões, bastante conhecido poema, Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Veja lá, é ferida que dói e não se sente. Como é que algo dói sem ser sentido? É claro aqui que ele está falando de algo que é a dor espiritual, a dor emocional, não é isso? Mas, a rigor, uma dor que dói e não se sente é um conflito irreconciliável de ideias. Se dói é porque é sentido, até porque a dor é algo abstrato, não é isso? A dor é algo que se sente, não é algo concreto, beleza?
Então, antítese, lembrando lá, conflito entre palavras, antônimos, paradoxo, conflito entre ideias. Beleza? Todo mundo conhece também o eufemismo, tá? O que significa o eufemismo? O eufemismo é um jogo de palavras que busca amenizar algo que é socialmente considerado grave, tá? Trouxe ali alguns exemplos. O ministro faltou com a verdade. Para não dizer diretamente o ministro mentiu, eu digo que ele faltou com a verdade. Vejam, gente, objetivamente, mentir e faltar com a verdade, né, são coisas aí que se equivalem, não é isso? No entanto, é menos grave eu dizer que o ministro faltou com a verdade. Tudo bem? Isso é o que a gente considera, que a gente chama de eufemismo. O nosso querido amigo já não está mais entre nós, morreu, né? Mas a morte é um assunto tabu, portanto a gente usa aí eufemismos para nos referirmos a esse fenômeno que é natural. Há diversas denúncias de desvio de dinheiro. Desvio de dinheiro não existe, gente, que existe é roubo de dinheiro público. No entanto, usa-se a expressão desvio de dinheiro para tentar amenizar essa ação. Tudo bem? Isso é eufemismo. Existe também, só por curiosidade, uma outra figura chamada de disfemismo, que é o fato de você agravar algo que já é potencialmente grave. Então, por exemplo, você não fala que certa pessoa morreu, você diz, olha, vestiu paletó de madeira, uma expressão até algo grosseira, né? Ou foi para a terra dos pés juntos, enfim, isso se chama disfemismo, tá bom? Vamos lá, na sequência. O que é gradação, gente? Gradação tem a ver com gradual, tá? É uma enumeração crescente ou decrescente que dá a ideia de intensificação. Ó. Andei 1, 2, 3, 5, 8 quilômetros até encontrar água. Se você dissesse andei 8 quilômetros, você daria a extensão final dessa caminhada, né, desse percurso. Mas dizendo andei 1, 2, 3, 5, 8 quilômetros, você está construindo uma gradação. Gradualmente você chega até o final do percurso, ou seja, a ideia do percurso aqui, gente, intensifica o quanto ele foi longo. Ó. Andei 1, 2, 3, 5, 8 quilômetros até encontrar água, beleza? Um outro exemplo aqui da poesia do Gregório de Matos, poeta do século XVII. Ó, não aguardes que a maduridade te converta em flor essa beleza. Em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Então perceba, ó, transformar em terra significa morrer, né? Devolver a terra. Em cinza, né? O pó dos ossos, ó, sombra e finalmente em nada. Portanto, aqui uma gradação, portanto, há uma figura de linguagem construída a partir dos vários estágios de um mesmo processo que são descritos gradualmente. Beleza? Hipérbole. Todo mundo também conhece hipérbole. É um exagero proposital. Ó. Estava com tanta fome que poderia comer um boi. Gente, fiz uma pesquisa rápida na internet e um boi adulto ele tem até 1 tonelada, um pouquinho mais, 1 tonelada e 100 quilos. Né? Uma vaca tem mais de 700 quilos. É impossível comer um boi ou uma vaca inteira. Né? Um boi e uma vaca alimentam em um casamento. Tá? Ou seja, muitas pessoas. Beleza? Ó, estou morto de fome. Quando você diz isso, você não está propriamente morto, né? E faz séculos que não vou a Curitiba. Ó, gente, séculos, né? O século é um substantivo coletivo, não é isso? Ou, perdão, um numeral coletivo que indica o quê? 100 anos, tá? Portanto, essa expressão aqui, ela compõe um exagero que é proposital. O que é ironia? Todo mundo também sabe o que é ironia. Ironia significa, de uma forma bem simples, dizer as coisas pelo avesso, ou seja, dizer algo para significar justamente o seu contrário. Então, uma forma de expressão literária ou retórica, a gente usa também em outros contextos, né? Fora daí da construção literária, que consiste em dizer algo através da expressão literal do seu oposto. Ó, meu marido é um santo, só me traiu 3 vezes. Ou seja, não é santo, né? Moça linda, bem tratada, 3 séculos de família, burra como porta, um amor. Ó, burra como porta, um amor. Aqui é uma contradição, né? Joia? Beleza? Dizer um amor aqui significa precisamente que ela não é um amor, que ela é qualquer outra coisa. E o Machado de Assis, né? Um dos grandes autores aí da nossa literatura que usou como ninguém a ironia. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Ou seja, Marcela me amou enquanto eu a paguei, né, para isso. Enquanto ela recebeu para isso. Portanto, gente, aqui nós temos uma expressão da ironia. O que a Marcela fez não foi propriamente amar aqui o personagem Brás Cubas do Machado de Assis. Beleza? Joia? A gente continua na sequência. Nos encontramos
Qualquer dúvida aí, mandem um alô pra gente lá na sala do Google Class. Abraço, gente. Tchau, tchau, obrigado.